Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução, e sempre repetindo, né, que nosso objetivo aqui na academia é o fomento do empreendedorismo geotécnico cristão verdadeiro, isso é o mais importante, e produtivista, que é uma forma de você sobreviver no plano horizontal, mas também sobreviver no plano vertical, ou seja, na vida eterna, né? E falo isso com muita alegria, porque Deus me deu esse encargo de fazer essa integração, né, da vida natural com a vida sobrenatural. E entender que a sobrenatural incorpora a natural. Isso não é religião. E eu sei que assusta muita gente, porque não é um senso comum do ser humano, né? São poucos que são cristãos verdadeiros. Mas esse não é nosso objetivo. Existem muitas atividades aqui da academia para esse assunto. Mas aqui nós temos que focar um pouquinho mais na parte temática, né? Mas não deixa de ser uma academia que treina empreendedorismo geotécnico, cristão verdadeiro e produtivista. Bom, hoje nós vamos falar aqui um pouquinho do programa de investigação geológica geotécnica, o PIG, voltado então para escavações. Então, sempre que a gente vai fazer uma escavação, a gente vier de fazer um programa de investigação geotécnica, quer seja para um túnel, quer seja para uma vala, quer seja para um talude de uma estrada, quer seja um talude de uma residência, ou seja, uma escavação, né? E antes de fazer uma escavação, então, que é a fase de projeto, antes de fazer a obra de escavação propriamente dita, nós temos que fazer sondagens, né? E aí começam os problemas dos produtos geotécnicos, e aí começa a minha oportunidade de ajudá-los, né, no controle de qualidade de produto. Quando eu falo de controle de qualidade de produto, e falo projeto, é uma forma ampla, né, do projeto de um túnel, do projeto de uma vala, do projeto de uma residência, do projeto de uma estrada, de uma barragem, né, onde envolve a terraplanagem, que é o objetivo daqui das nossas mini aulas. Então, quando eu vou fazer um corte, uma escavação, eu devo fazer a sondagem. Ao fazer a sondagem, eu tenho que definir as camadas. Ao definir as camadas, eu tenho que tirar amostras representativas dessas camadas para fazer os ensaios de laboratório, né? E fazer os ensaios de laboratório para quê? Agora vamos entrar no slide. Para que, com as propriedades de resistência, então, no caso aqui, dessa escavação, eu tenho que saber as propriedades de resistência para, então, de cada camada, né? Aí eu tenho da camada do maciço, né, remanescente da escavação, mas eu tenho camadas embaixo dele também, são importantes, né? E outra coisa, quando eu faço uma escavação, o que eu faço com esse material que eu escavei? Ele vai ter uma finalidade, né? Então, quando eu escavo esse material daqui de cima, ou este, eu preciso saber não só as propriedades de resistência deles, como eles estão aí agora, mas sim como as propriedades de resistência, como eles terão quando eu fizer o aterro. Mas não vou falar de aterro aqui, né, nesse slide. Então aqui eu estou falando desses solos que estão aí, os solos remanescentes da escavação e os que estiverem abaixo dele. E também tenho que saber as condições do lençol freático, a sazonalidade, como que o lençol freático se altera ao longo das épocas do ano, com as chuvas, com as infiltrações, né? É fundamental eu saber essas condições. Por quê? Porque está saturado ou não está saturado, ter água ou não ter água, liga a poro-pressão, quer dizer, a pressão da água ou da mistura da água com o ar que tem no vazio. Então é poro-pressão. Se o solo fosse saturado, eu faria a pressão da água, mas o solo pode não estar saturado. Então é melhor falar poro-pressão. É a pressão que está sendo exercida entre os vazios, entre os grãos, que é o vazio. Então o vazio tem uma pressão. E saber o lençol freático como varia, é saber como essa pressão varia. E saber como essa pressão entre grãos varia, é saber
como a tensão efetiva entre os grãos varia. Por quê? Porque quando você entra numa piscina, você sabe que você recebe um empuxo de baixo para cima. Então imagina que aquele empuxo é a poropressão. Então, o grão seja você. Então, quando você entra na piscina e diminui o seu peso, e na verdade a tensão do seu peso no fundo da piscina diminui, né? A poropressão também, quando ela aumenta, né, a tensão efetiva entre os grãos diminui. Então você numa piscina pode estar simulando um grão com outro grão, né? É isso que a gente sempre falou em termos de analogia. E agora que você está vendo entre os grãos, imagina agora essa massa toda que foi escavada, como ela vai ser representada nos cálculos. É isso que nós estamos falando aqui, né? Então, e pode haver também, né, um solo não saturado, né? Você com a entrada da água, com a infiltração, e agora eu estou falando da água que vem da chuva, né? Você pode ter aumento da quantidade de água nos vazios, e só com esse umedecimento, com essa infiltração, você tem mudança do estado de tensão do solo e ter fenômenos como expansão, colapso, né, ocorrendo, aumento de poropressão, e tudo isso você pode estar medindo no laboratório ou na mecânica dos solos experimental, que é o laboratório de solos. Aí eu falo isso com muito gosto, né, porque desde os meus 19 anos que a gente vem com o pé dentro do laboratório. Começou como estagiário, estudando também na escola, na faculdade, e depois tendo o próprio laboratório que a gente vem incrementando. Passamos por fomento na indústria, porque ela fabricasse equipamentos de ensaio dométrico e triaxial, e hoje nós estamos vendo o que nós desejávamos acontecendo, né? Que é ter muitas empresas comprando equipamento e começando então a entender mecânica de solo experimental. O problema é que ainda precisamos ser capacitados, né? Como eu digo, problema geotécnico existe, mas empreendedores geotécnicos precisam ser capacitados. E esse é o objetivo aqui da academia, é o meu objetivo de vida, é o objetivo da Dynamis, que atende à necessidade da sociedade, com parceiros que também nós queremos que desenvolvam capacitação. Bom, com isso nós vamos então verificar a estabilidade do talude, a ruptura pelo pé, pelas camadas inferiores, quer dizer, a ruptura desse maciço passando pelo pé, que é uma situação clássica como geralmente é a mais condicionante, mas também a ruptura pode passar pelas fundações, e é isso que a gente está falando aí. E aí, os recalques da crista e a elevação do pé, que é esse vermelhinho aqui, é o recalque, e aqui a expansão do pé, que possam estar ocorrendo, né, e já tendo um prenúncio de uma ruptura ou não. Ele faz esse movimento e para, se estabiliza, né? E aqui, não vou conseguir falar muito, é um quadro onde que eu ligo e faço como cortesia, qualquer um que me procurar no workshop ou, enfim, me ligar, né, de verificar as necessidades do cliente nas 3 diferentes fases. Numa fase inicial de coleta de dados, também chamada investigações geológicas e geotécnicas. Então, nós estamos hoje dando uma orientação gratuita, né, para as pessoas perceberem cada uma dessas siglas funcionando, quer seja na fase de coleta, de projeto ou de obra, né? Então, a assessoria geotécnica à obra, que é o primeiro item aí, a AGO, ele tem, e que é a minha função, e que hoje eu faço de uma forma gratuita, né? Uma orientação inicial, né? Lógico que é um trabalho de todo dia e que você está aí também envolvido num projeto, numa obra, e está recebendo e deve receber por isso. A gente também quer participar do empreendimento como engenheiro, mas eu não estou pensando nisso, isso é consequência. Eu estou pensando em te orientar para o básico que a gente faz aqui e fala que é o início, né? Um caminho, né? O caminho é esse. Eu não vou necessariamente caminhar junto gratuitamente, mas vou indicar o caminho, né? Mas se você quiser que eu caminhe junto com você, aí sim é uma oportunidade de trabalho a qual eu agradeço muito, né? Então, o AGO, essa assessoria que a gente dá, tanto na fase de dados como projeto e obra,
também começa aqui com o PIG, que é o Programa de Investigação Geotécnica, e esse PIG eu tenho não só uma visão de investigação geotécnica, mas toda uma visão do projeto e obra, né? Que depois vai redundar no planejamento geotécnico de terraplanagem. Aí, também orientar nas investigações de todos os problemas de controle de qualidade, isso daí, e acabou meu tempo. E eu falo isso quando você vier me procurar no workshop, tá bom? Então, até a próxima mini aula, e eu agradeço muito a sua participação e compartilhe com os demais amigos, colegas, familiares, e leiam a descrição do vídeo, onde que você tem o primeiro link do workshop, que você pode conhecer ou, se já me conhece, tirar algumas dúvidas gratuitamente, tá? Até a próxima mini aula, muito obrigado.